Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo @Nós na Real. Hoje temos um tema fascinante para a nossa conversa: a arte folgando os nós da nossa saúde mental. Se a arte não tem nenhuma modalidade que te fascina, não tem problema. Essa é uma jornada também para descobrir os elementos que mais envolvem e estimulam tudo o que a gente vai falar aqui hoje. Em tempos onde o estresse e a ansiedade parecem ser constantes em nossas vidas, a arte surge como um refúgio, uma forma de envolver-se no mundo de uma maneira apreciativa e ao mesmo tempo interativa, além de ser um meio poderoso para cuidar da nossa saúde mental. Como exatamente a arte nos ajuda a navegar pelos nossos sentimentos e emoções? Como ela pode contribuir para a nossa saúde psicológica? Vamos mergulhar em histórias inspiradoras, discutir o impacto da arte na saúde mental e descobrir como podemos incorporar mais a arte em nossas vidas para o nosso próprio bem-estar. Então, coloque seus fones de ouvido, relaxe e vamos começar essa jornada junto com a gente. Olá, você é muito bem-vindo e bem-vinda por aqui. Eu sou a Rayana e componho o trio da equipe do Nós na Real, junto com a Marcela Oi, oi. e a Jéssica. Oiê! Meninas, vocês estão aqui também, são psicólogas clínicas. Vocês utilizam a arte como uma ferramenta para influenciar a saúde mental de vocês ou das pessoas que vocês atendem? Com certeza. Aqui a arte, para mim, ela é muito importante em várias formas, né? Quando a gente pensa em arte, a gente pode pensar várias coisas, da música, ao teatro, ao cinema, a fotografia, a pintar, há inúmeras formas de arte que a gente tem por aí. Do pessoal, né? A arte, ela é fundamental, assim, diariamente na minha vida. De diversas formas, né? Desde a música, principalmente, eu consigo me conectar muito comigo, com o meu dia, com minhas emoções através da música. E principalmente algo que eu descobri depois que eu conheci o meu companheiro, né? As orquestras musicais, porque é um estilo de música que a gente não é acostumado a ouvir, né? Nem todo mundo ouve, nem todo mundo tem acesso a ouvir esse tipo de música, que é mais complexo, com vários tipos de instrumento, não tem uma pessoa cantando, né? É instrumental. Mas a orquestra, ela proporciona a gente entrar em contato com tantas emoções que a gente às vezes nem sabia que existiam, que estavam lá. É o sentir, às vezes, o arrepio de um instrumento naquele momento, né? E o que aquilo faz a gente sentir, às vezes lembrar, pensar, refletir. Então, a arte, ela pode proporcionar, assim, na minha visão, né, vários tipos de reflexões e construções que, às vezes, a gente não está tão atento, né? Quando a gente está no dia a dia, assim, a gente vai colocando e vivendo a vida. Mas, às vezes, a partir de filmes no cinema, né, eu saio com uma outra perspectiva de experiências que eu estou vivendo naquele momento. E é algo que eu trabalho muito com meus clientes em sessão, né? Às vezes até indicando algumas formas de expressão de arte, né? Para a gente refletir algumas partes, algumas experiências que eles estão vivenciando naquele momento, né? Sempre contextualizando, claro, a cada um. Mas como eu acho que a arte pode ser poderosa, né? No sentido da gente começar a, às vezes, até ampliar algumas percepções que a gente tem sobre algumas questões da nossa vida. Eu não tenho um viés talvez tão artístico quanto a Marcelite, mas eu acho que tem que utilizar a arte dessa forma, ela pode ser muito benéfica, né?
E para mim é mais comum, por exemplo, com as pessoas que eu atendo, quando elas já têm alguma habilidade, eu explorar ainda mais aquela habilidade artística, aquele gosto artístico para utilizar como intervenção, como acessar sentimentos, né? Ou expressar sentimentos, emoções e o que eles estão vivenciando através da arte. Então, para mim é mais fácil quando eu estou lidando com alguém que já tem essa proximidade com a arte, mas na minha vida pessoal, o que eu consegui pensar, apesar de eu gostar de muitas formas de arte, eu não, pelo menos não, até agora não tem sido tão intencional no sentido de saúde, assim. A não ser para espairecer, nesse sentido. E aí eu fiquei lembrando que recentemente eu estava até conversando com meu esposo. É, eu falei em outro episódio do banho relaxante, né? Com a vela, música e tal. E aí eu tenho percebido que uma música que eu gosto muito de ouvir, que me dá uma paz enorme, é música celta, gente. Surreal, né? E aí eu sempre gostei de ouvir, mas é o tipo de música que a gente não vê com frequência, então eu não ouço com tanta frequência. E eu comecei a achar um pessoal, uns artistas muito legais. E aí, na hora que eu escuto, chega a me dar uma tranquilidade, assim. Pode até ser uma letra aleatória, sabe? Mas o estilo de música me ajuda em alguns momentos. Então, enfim, eu acho que a gente pode expandir para tantas formas, né, de utilizar a arte, assim, para nossa saúde. Total. Jéssica foi falando e eu lembrei até como a música me ajuda às vezes até a estudar e concentrar. Eu tava pensando aqui, assim, eu coloco, como é que fala? Trilha sonora de músicas. Por exemplo, A Origem, Interestelar são minhas preferidas. Gente, eu coloco, Trilha de filme que você fala, né? isso de filme. E, cara, eu fico imersa naquilo que eu. É muito engraçado, assim, eu não sei o que acontece, mas toda vez que eu tô com dificuldade de estudar, eu coloco um fone, coloco essas músicas e de repente De foi. repente, deu tudo certo. Funciona comigo. Eu não consigo estudar, isso é uma coisa engraçada, né? Eu não consigo estudar com música. Se tiver música, ou eu vou me desligar totalmente da música daqui a pouco eu não tô mais percebendo ela e tô só estudando, ou eu vou estar muito ligada à música, prestar atenção e me desligar do que eu tô estudando. Eu não consigo fazer as duas coisas. E eu sei que tem muita gente que gosta de estudar ouvindo alguma coisa, né? Meu cunhado Uhum. gosta de estudar ouvindo som de pássaros, de natureza. Muito É, engraçado, é muito individual, né? Mas e é. você, Rai? Você usa também a arte assim dessas formas? Uso, e eu estava lembrando assim o quanto que é isso que você está falando sobre ser individualizado a experiência, a relação com a arte mesmo, como cada um se relaciona e vivencia, e isso pode se transformar ao longo do tempo, né? Aí falando de mim, assim, as minhas experiências, eu vejo muito forte a presença da música para mim, assim. Quando eu estou atendendo, eu geralmente coloco rádio. São raros os dias em que eu coloco playlist. Eu adoro rádio, gente. Então, isso, a ideia de não controlar que música que vem, a próxima, assim, ser surpresa e, enfim, saber que tem outras pessoas ouvindo ao mesmo tempo aquela estação de rádio é interessante para mim. Então, às vezes, quando eu estou atendendo presencialmente, tem sempre a música presente no carro. Assim, é totalmente relacionado. Assim, eu sinto muita falta se não tem músicas acontecendo ali durante o tempo que eu estou no carro. Banho, estudando também adoro. E eu sinto muita falta se eu estou há algum tempo sem outros contatos, por exemplo, com teatro, com cinema, é, shows musicais também me fascinam, sabe? Assim, porque não envolve só a música quando a gente está no show, né? A Marcela já falou em outros episódios sobre Beyoncé, o carnaval e tal. Tem outras expressões de arte e outras artes acontecendo ao mesmo tempo quando a gente está no show. Mas eu sinto falta se eu não entro em contato. Ultimamente, eu tenho me percebido entrando em contato com outra expressão de arte, né, que é a escrita. Eu tenho um caderninho que eu fiz, um diário há alguns anos atrás, e aí tem época que eu estou escrevendo mais, tem época que eu escrevo menos, enfim. E isso também é um processo, né, de expressão. Desenho, eu não sou tão
tão expressiva com desenho, mas quando eu estou na clínica eu percebo isso, a importância, né, de não se desenhar tão bem e mesmo assim se colocar nesse lugar, de pegar um papel, um lápis, uma caneta que seja e, né, pressionar mais ou menos o papel e tal. E eu lembro aqui, né, quando eu estava fazendo a pergunta, eu me conectei com vários clientes, assim, a última expressão de arte que eu fiquei assim, nossa, eu nunca imaginei que é esse cliente que me levou e que eu aprendi muito foi os desenhos a partir de inteligência artificial. E eu fiquei assim, nossa, eu jamais imaginei que isso pudesse fazer parte, né, das sessões e tal. E ele me trouxe, começou a publicar várias outras imagens que ele, a inteligência artificial, que eu não vou lembrar o nome agora, começaram a construir. Então, eu realmente convido muitos clientes a fazerem, não só reproduzirem algum tipo de arte, né, como expressão, mas apreciar mesmo, né? Então, a música, a dança, eu tenho clientes que não dançavam de jeito nenhum e começaram, né, a dançar como uma forma mesmo de expressão do corpo, a transpirar, a brincar com expressões faciais, com espelho. E isso é um lugar que, para a terapia de aceitação e compromisso, que me conduz muito, né, na minha prática, é muito importante a desfusão, né? Que é o processo da gente desliteralizar os pensamentos, as emoções, as experiências. Então, a fazer careta, né? O quanto que fazer careta pode libertar, assim, a gente pode fazer caras, bocas, enfim, dentro de um contexto em que é tudo permitido, né? Então, esse é um ponto. A dança, eu lembro de algumas pessoas que realmente começaram e se encontraram nisso, porque é isso, é necessário a gente se abrir para testar, a gente se abrir para experimentar tudo isso. O que é que vai funcionar agora? O que é que eu vou me dispor agora, né? E, enfim, a escrita também. Filmes, enfim, músicas, isso são bem expressões e experiências mesmo corriqueiras. Só que eu também sinto, e era isso que Jéssica estava falando, eu também sinto que vão ter barreiras com algumas pessoas. Então, às vezes eu vou pedir, ouve essa música, vê se você, vê o que que acontece quando você ouve, o que que você sente com a letra, o que que te remete à letra. Gente, tem clientes que entram e é difícil voltar. E vamos voltar para, né, para o que aconteceu de forma mais concreta, porque a gente mergulha na experiência da arte. Já tem pessoas que não fazem nem cosquinha, às vezes a mesma música, o mesmo filme, e é muito particular. E isso não significa que a nossa intervenção foi certa ou que foi errada. Foi só uma forma também da gente conhecer o cliente ou do cliente se conhecer e se perceber a partir daquele estímulo. Porque é isso, né? Às vezes não é a música que vai, talvez, naquela pessoa trazer uma experiência que pode ser transformadora ou reflexiva, enfim, imersiva. Pode ser outra forma, né, de expressão. E aí, Rai, quando você estava falando, você falou assim, eu não... Desenho é uma forma de arte que normalmente, né, não me conecto muito, né? Não tenho habilidade, papapá. E aí eu lembrei que quando eu era criança, eu amava desenhar e fazer poemas. Eu Uhum. fazia, gente, aí depois eu desenhava no poema e colava em cima da cartolina e não sei o que. Eu tinha vários poeminhas. E aí eu lembro que eu estava no Instagram e eu encontrei essa frase aqui. Antes de uma criança começar a falar, ela canta. Antes de escrever, ela desenha. E no momento que consegue ficar de pé, ela dança. A arte é fundamental para a expressão humana. E o quanto a gente, enquanto sociedade, né, vai cortando isso, né? Vai falando que é besteira, que não tem importância, não dá um estímulo muitas vezes daquilo.
E o quanto, na verdade, a arte, as formas de expressão da arte, qualquer que seja, né, é, é fundamental, né, assim, para a gente, às vezes, criar um espaço de saúde, de contato com a gente, com o outro, porque as várias formas de arte, elas também conectam a gente a outras pessoas, outras histórias. Que nem você falou, Raya, teve cliente meu que começou a dança, né? E dançar é estar com o outro também, uma conexão ali com o outro, ter outras comunidades. Então, a arte ela é muito poderosa e potente nesse sentido, né? De além de ter essa relação individual que a gente pode ter com ela, a gente pode ter uma relação social com ela, né? De comunidade com o outro. E isso é saúde, né? É a arte se expandindo assim em outras formas, em outros lugares que são muito potentes. E eu acho que isso tem tudo a ver também com a forma que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida a entrar em contato com isso, né? Tem pessoas que, de fato, nunca foram estimuladas a entrar em contato com a arte, né? Assim, não tem essa conexão, às vezes, com as artes. E depois de mais velha, quando começa a experimentar, começa a conhecer e experienciar, né, o que aquilo pode tomar na vida delas, os significados que aquilo pode tomar na vida delas. E eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, Raide. Algumas pessoas acabam se conectando muito e outras. Tá, aham, não entendi. Não tô entendendo que você tá colocando isso aqui nesse momento. E tem a ver com aquela história daquela pessoa, muitas vezes também, né? De, olha só, né? Realmente pode ser de outra forma para ela, não foi dessa. A gente experimentou aqui, e o experimentar é importante até para a gente saber o que faz e o que não faz sentido. Exato. E essa parte que você trouxe social, Marcelo, eu achei muito interessante, porque às vezes o único ponto em comum e de contato para uma relação, ou para algumas, para relação em grupo, vai ser, por exemplo, a dança, ou vai ser, por exemplo, a aula de desenho, ou sei lá. Exato, E tudo bem, a nossa exato. relação se basear a partir dessas expressões e tal. E na expressão individual, quando eu estava relatando, também o dançar sozinho é muito curioso, pode ser muito curioso. A gente sentir o balançar, a expressão do corpo, para depois fazer isso socialmente. Ou Uhum. também não existe uma regra, né? Uhum. Assim Se como. olhar no espelho se mexendo, né, é similar às caretas, né? A gente vê o nosso corpo se movimentando de formas diferentes, fazendo posições e poses diferentes, movimentos diferentes. Eu acho que é isso, né? Pode ser tão poderoso, pode ser tão potente, e a gente fica, caramba, às vezes evitando entrar em contato, né, com essas experiências, porque a gente às vezes pensa, nossa, não, né, não parece que faz sentido, sem ao menos experimentar. E pode ser assim às vezes um divisor de águas, vou colocar aqui para algumas questões que a gente tem com a gente, com outros, enfim, na nossa vida. E vocês podem compartilhar alguma experiência específica que destacou a importância da arte na vida de vocês? Algo que marcou? Ai, tem tanta coisa que eu acho difícil escolher. Tem tantas Ano que vem a experiências. Marcelite vai contar pra gente o quanto o show da Beyoncé no Brasil foi importante, ele se destacou na vida dela. Mas enquanto ela não vem, Mas teve um show da Beyoncé que ela veio em Brasília que foi marcante. Olha aí. Eu fiquei pensando na primeira fala da Rai, assim, de falar sobre a escrita, né? E eu me lembro, eu acho que isso marcou para mim porque quando eu era mais nova, eu tinha muito uma prática de escrever em diário. gente, eu fazia poesia pra tudo na vida. Tinha uma pasta. Eu acho que eu tenho guardado, eu joguei fora, né? E nem sei. Mas eu tinha essa prática de fazer umas poesias muito aleatórias, bobinhas, assim, de acordo com a idade que eu tinha mesmo. Mas eu escrevia. E eu lembro que era a minha forma de expressar, assim, eu sempre tive diário, algumas anotações. E eu acho que era uma forma de expressão, assim, que teve uma importância bem, bem marcante, assim, na minha vida. Mas algo que se destaque tanto assim, eu não tô conseguindo pensar agora em outra experiência, sabe? Sabe o que eu pensei? Teve um período da minha vida que eu comecei a tocar violão.
né? Eu fazia aula de violão e tal. E eu lembro que todo final do ano tinha o showzinho, né? E você formava bandas com o pessoal, eu fazia com minha amiga, nessa época, violão, e aí a gente fazia o nosso show, a gente tocou Strokes. E eu lembro que eu tava com muita vergonha. E ao mesmo tempo eu tava com muita vontade de estar lá, porque era muito legal estar compartilhando aquele espaço com aquelas pessoas e apresentando para os pais no final do ano, né? Olha o que eu aprendi. Gente, vou colocar essa experiência como marcante, porque foi muito intenso emocionalmente para mim, sabe? Foi assim, muitas emoções ao mesmo tempo e a vontade de querer sair correndo e querer ficar ao mesmo tempo. E como hoje eu olho para aquilo e falo, oh, gente, foi uma experiência tão legal. E naquela época estava sendo tão difícil para mim, sabe? Entrar no palco, tocar alto para as pessoas ouvirem. Comecei tocando bem baixinho, e nos ensaios eu tocava baixinho com vergonha. Aí meu professor falava, eu não tô te ouvindo, vamos, toca alto mesmo, Marcela, vamos lá, não sei o quê. Gente, até me emociono lembrando aqui agora. Então, vou colocar essa experiência porque foi importante no meu processo, sabe? De me expor, né? De estar com as pessoas. Ai, tô emocionada. E eu vou colocar esse ponto, esse dia. Eu acho que foi bem marcante para mim. Ai, Marcela, eu acho que tem tanta coisa dentro desse relato, né? Obrigada por Tem, compartilhar. Eu fiquei pensando até em passos importantes de exposição, de lidar com você mesmo em frente a outras sim, pessoas. Nossa, tanta coisa, né? muita. E até me lembrei de outras situações, assim, eu sempre gostei de dançar, mas eu sou muito envergonhada. Então, mas na escola, quando eu era mais nova também, o meu intervalo era dançando com as amigas. A gente juntas colocava ali o som e dançava. Mas o que eu ia falar não era nem esse exemplo, era. Gente, eu tinha uma prática, principalmente com as minhas irmãs, de preparar apresentações para os meus pais. Então, tipo assim, meus pais vão chegar do trabalho hoje, a gente arranjava figurino, a gente Sim, ensaiava, ou era uma dança, ou era uma encenação, um teatro, um negócio e apresentava para os meus pais. Isso tinha uma frequência bem alta lá em casa. E eu fiquei lembrando agora, assim, uma memória afetiva mesmo, sabe? Desses momentos. sim. E a gente pensa, às vezes a gente ri tanto quando eu lembro com as minhas irmãs, porque assim, tinha vezes que era muito aleatório, assim, sabe? Coisa de criatividade da infância, de diversão e tal. Mas tinha um valor de apresentar mesmo ali para os meus pais, de preparar algo para eles gostarem muito quando eles chegarem do trabalho cansados. E eles ainda se dispunham, gente, meus pais, oh, gente, ainda se dispunham a estar ali, assistirem, validarem, elogiarem. Olha isso, né? E também tem outros significados também, Eles né? Nesses. valorizavam, né? Eles valorizavam todo esse trabalho. Nossa, já você recuperou uma outra memória afetiva que eu tenho também, que eu com minha melhor amiga da época, a Paulinha e a Tuti, a gente ia para casa delas, elas tinham um baú de fantasias. E a gente montava juntas, todo sábado, a gente montava juntas um teatrinho. A gente pegava as maquiagens da tia Lucinha, que é a mãe da Paulinha e da Tuti, minha madrinha. A gente estragava as maquiagens inteiras dela. E ela ia todo sábado assistir o nosso teatrinho. Ela super estimulava, na verdade. A gente todo sábado fazia. E tinha. Sabe quando se repete? Qual que é o nome disso quando se repete na série? Um bordão. Sempre tinha um bordão nosso, sabe? Então, gente, ia lá, batia palma, ria com a gente. Ai, gente, que gostoso lembrar disso agora. Eu lembrei, você foi falando, Jazz, lembrei muito dessa minha experiência também. E é isso, né? O outro valorizando ali, mesmo que seja algo, né, Aham. besta, se a gente for ver, assim, bobinho, mas não era, era uma expressão muito legal, assim, entre a gente, crianças, né, sendo lúdicas, experimentando, rindo, podendo errar, e o outro rindo junto com a gente. Então, nossa, você recuperou uma memória daqui muito importante para mim, que eu tinha Gostoso, né? nunca mais tinha lembrado desses dias, sabe? Ai, que legal. Eu também lembrei muito, né, do passado. Eu acho que uma coisa vai levando a outra, né? Eu estudei a minha vida toda numa escola aqui em Brasília, no CIMAN, e o CIMAN sempre teve uma característica, um valor muito forte do apoio, né, às artes em geral. Então, na minha época, tinha a Semana Cultural.
e que todo mundo tinha, existia o palco, toda a escola parava para assistir todas as apresentações das turmas. E eu lembro assim das primeiras apresentações, o quanto que o frio na barriga era presente, mas não acontecia só comigo. Então, todo mundo tinha que subir no palco e fazer alguma coisa. Tinha troféu, tinha a parte de competição, quem era, né, a turma que ganhava e tal, o grupo que ganhava. Mas para além de qualquer troféu, de qualquer pódio, o treino da exposição e mesmo se sentindo vulnerável, você ir e fazer. Eu lembro assim que tinha colegas, eu também já subi no palco, e esqueci fala no meio do teatro, esqueci um verso da música que eu tinha que cantar. Eu lembro a primeira vez que eu fiz isso e que eu não lembrava um verso da música que eu tinha que cantar, que era a música Primavera da Eliana. Como que marca essas coisas, né? E que eu pensava, nossa, eu tô aqui no meio do palco, todo mundo, eu lembro né, todo mundo parado olhando e o silêncio. E eu não me marcou assim se estavam rindo ou não, enfim, mas eu lembro muito do frio da barriga, nossa, e agora? E aí eu olhava para a professora e falava, não lembro. E tudo bem, lembra o que, né, faça o que você lembrar e tal. Mas essa parte da exposição e ser incentivado é muito importante, né? Muito mesmo. E aí eu lembro que depois disso, né, lá pela pré-adolescência, minha mãe me matriculou, porque eu pedi muito para entrar na aula de teatro da própria escola. E aí era depois o contraturno, né? Depois da aula e tal. E era muito. Eu apresentei uma peça no final, mas as aulas era sobre isso, sobre a expressão, sobre o fazer careta, sobre a troca de papéis. Gente, ai, agora você vai ser uma boneca que não vai nem piscar. Agora você vai ser um senhorzinho e o brincar de ser quem não se é. Gente, essa é uma experiência muito libertadora, porque no mundo de faz de conta, conforme a gente vai ficando adulto, a gente não pode explorar outras realidades, né? E a arte possibilita isso. Possibilita que a gente seja qualquer coisa, um ser inanimado ou outra pessoa completamente diferente do que você é. E isso é muito importante, né, para a saúde mental, de fato. Agora, uma experiência que me marcou muito foi a exposição que teve aqui em Brasília, acho que foi ano retrasado, do Van Gogh. Eu sabia da história dele, era uma exposição imersiva, e eu nunca tinha ido a nenhuma experiência imersiva, num museu de arte, né, imersivo. E foi muito marcante para mim, porque eu não sabia nem o que esperar, não tinha expectativa, assim, já tinha ido ao museu, mas assim foi muito transformador. Você, né, eu entrar, a experiência era como se você estivesse dentro dos quadros. E entre um quadro e outro tinha todo o relato da experiência dele, né, o relato da vida dele. E eu sabia, mas não sabia tão profundamente sobre, né, a vida dele. Foi muito, muito, muito impactante. Rai, você estava falando e eu lembrei de uma experiência que eu também tive imersiva numa exposição da Yayoi Kusama. Também É fui, difícil né? falar o nome dela. Eu Também fui, Eu né? também. Foi muito marcante porque algumas coisas você ficava, gente, que é isso que eu tô vendo? E você ficava, nossa, que coisa linda. E aí você ia com a experiência da história que ela estava contando, que era a história dela, basicamente, você ia se conectando de uma forma tão intensa, tão experiencial, que eu fiquei, gente, foi inesquecível para mim. Inesquecível aquela exposição, sabe? Me marcou muito. E eu sinto muita falta dessa exposição quando eu vou para algumas, assim, novas, que eu fico, tá, foi legal, mas aquela exposição me marcou. Me marcou. Ela era uma forma da artista se expressar e era o que funcionava para ela a partir, né, da dificuldade da saúde mental dela, né? Isso. Ela não faleceu, ela é viva ainda. Uhum. Ela tem esquizofrenia.
Então, ela desenvolveu essa forma artística. Nossa, foi incrível. Para mim também foi bem marcante. Obrigada por lembrar. Foi bem. Eu tinha me esquecido. Impactante, né? Muito impactante a forma de expressão de arte dela, porque ela choca em alguns momentos, em outros ela consegue ser suave, delicada, e é tudo. Gente, para mim me marcou muito. Marcou E é muito. interessante esse tipo de experiência, porque não envolve só as artes visuais. Tem Uhum. toda uma questão de uma música, de Isso. fundo, enfim, a parte 3D, né? Uhum. É muito significativo mesmo. E meninas, em relação a formas de arte, né, já engatando essa parte, quais são as mais eficazes para vocês para promover a saúde mental? E já engatando em outra perguntinha, como é que vocês veem como incorporar essas práticas artísticas nas rotinas diárias, tanto na nossa vida como quem está ouvindo a gente? Eu não sei se tem formas mais eficazes. É uma pergunta que eu não sei responder, mas eu fico pensando que, voltando naquele ponto de ser bem individualizado, eu acho que vai muito do que tá próximo da realidade daquela pessoa, assim, seja por habilidades de expressão artística, ou seja por habilidades para experienciar a arte de alguma outra forma, essa sensibilidade para poder enxergar a arte. E aí eu penso que qualquer forma de arte pode entrar como algo que possa promover a saúde mental, enfim, na medida em que a gente conseguir fazer o link entre essas coisas, né? Porque às vezes a arte tá sempre aí, né, gente? Tipo, nossa cultura o tempo todo com a arte atravessando, assim. E aí eu acho que muda um pouco o nosso olhar, a forma de experienciar a arte para trazer o foco da saúde. Mas as formas em si, eu acho que de maneira bem abrangente mesmo. Não sei se vocês pensam diferente, mas. Eu acho que por aqui também, acho que depende muito do momento, depende muito das oportunidades também do momento. Eu não sei se eu consigo colocar ter uma mais eficaz que a outra, sabe? Porque eu acho que tem muita coisa para experimentar ainda, assim. Eu nunca, por exemplo, fiz uma escultura. Eu tenho vontade de parar e começar a mexer na argila e fazer algo novo a partir disso. E eu acho que depende do momento, né? Eu acho que vai mudando ao longo do tempo também. Às vezes, por exemplo, a música pode ser muito, muito importante para mim naquele momento, e às vezes é um filme, às vezes é ir para o CCBB, às vezes é ir ao show, né? Então, acho que depende muito, assim, do momento, da experiência daquele momento. E eu acho que uma coisa que a gente esquece é como a arte ela é muito acessível. A gente tem vários tipos de expressão de arte, então a gente pode encontrar desde as artes de rua, né, a outros tipos de arte que a gente só encontra em determinados tipos de lugares, com outros tipos de acesso. Mas a arte, assim como a gente falou nos episódios atrás, né, ela também é muito democrática, ela está presente em todos os lugares, né, assim, tanto quando a gente vai, às vezes dar uma volta ali na praça até quando a gente resolve ir, sei lá, para um teatro da Broadway, sei lá, enfim, tem várias formas de expressão. Então, ela pode ser para todos, né, assim, independente da forma dela. E isso é o legal da arte. Então, às vezes a arte está rodeando a gente que não está prestando atenção, né? Às vezes ela está em alguns lugares que a gente não está prestando atenção, mas ela está lá, né? Então esse lado de para onde, né? Para onde ou para o que a gente está se conectando no hoje, assim. Faz Marcela, eu ia sentido? falar isso totalmente. Eu ia falar exatamente isso que você acabou de falar. Sobre, eu reconheço e concordo com vocês que, né, todas as formas de arte, elas são muito bem-vindas e elas têm sua importância, mas especificamente para a saúde mental, para promover a saúde mental, existe sim alguma arte mais eficaz, desde que ela a forma traga esse elemento que a Marcela acabou de falar, que é a atenção.
Então, não faz sentido a gente pensar na música sendo algo mais eficaz se a música está lá tocando e você não estiver atento, né, a isso, atenta a isso. Se a gente experienciar a arte de forma no piloto automático também, que é super possível, né, a gente passar batido num quadro, numa pintura de rua, é super possível fazer isso. Então, não vai talvez não tenha eficácia nenhuma a arte existir, né? E, por exemplo, para mim, né, eu percebo que na minha experiência, tanto clínica quanto pessoalmente, tudo em que envolva a transformação artística é o que tende a ser mais eficaz em um certo momento. Então, a transformação de um gesto corporal, a transformação de um objeto, enfim, do formato de um papel, você pegar uma folha e se transformar numa bola, ou num barquinho, ou num aviãozinho, qualquer coisa que envolva a transformação, né? Pegar uma massinha de modelar e transformar aquilo para a saúde mental, para mim, eu acho que é o mais eficaz. Porque dentro da saúde mental, quando a gente olha o poder que a gente tem dentro da transformação das nossas experiências, a arte possibilita isso de forma metafórica. Então, a gente consegue transpor a experiência artística para outras realidades dentro da saúde mental, né? Então, a transformação de palavras em versos, em um texto autoral, enfim, qualquer coisa, né? Produzir uma música, uma melodia no violão. Então, a eficácia para mim dentro da saúde mental envolve essa transformação, esse poder autoral mesmo de cada um produzir algo, sabe? Transformar algo. Acho que faz super sentido, né? Porque quando a gente faz, né, eu acho que é uma forma de até concretizar algumas coisas. Mas eu acho que também tem muito disso, né? Depende do momento, da situação, das oportunidades daquele momento, porque às vezes né, o transformar, por exemplo, o amassar, né, o queimar, às vezes, o transformar pode não ser tão efetivo naquele processo em específico, que às vezes é o se conectar, né, tá, um som que naquele momento ali fez muito sentido. Com Né? Às vezes eu estava passeando sem atenção, de repente eu vi um negócio na rua que eu fiquei, nossa, como isso aqui está me chamando a atenção agora? certeza. Né? Então, acho que é isso, né? É muito do contexto daquele momento, né? Do que naquele processo ali faz sentido e toma sentido na vida do indivíduo, assim. Exatamente. E essas práticas artísticas na rotina diária, faz sentido para vocês? Faz sentido incorporar isso na rotina? Ai, gente, para mim sim. E eu tô super Sim. pensando em o que incorporar mais, porque quando eu fazia aula de violão, como estava falando, né? Gente, era uma delícia, era um momento que não era só na aula, né? Era depois também, e eu descobrindo outras coisas, eu treinando sozinha, eu escutando o som saindo de outras formas, eu fazendo músicas com uma amiga minha específica, que a gente criava música juntas, faziam letras engraçadas assim juntas. E como faz falta, sabe? Esse momento em que sou eu ali, depois tem a conexão com o outro, eu estou construindo alguma coisa, eu estou experimentando algo novo, eu estou me expondo também de novas formas. Já fiz teatro também, então foi assim, sinto muita falta no meu dia a dia hoje de uma expressão artística, sabe? Já fiz dança entre, já fiz muita coisa. Então, todas as vezes que eu lembro dessas experiências é de uma forma muito positiva, muito carinhosa, muito nossa, que saudade disso no meu dia a dia, sabe? Eu acho que faz total diferença. Eu acho que muda sim o dia, muda sim a sua forma de sentir, expressar. E, ao meu ver, é fundamental, sabe? Na verdade, é fundamental.
E aí, conectando com tudo isso, né, a gente pode falar tudo isso também citando a arte-terapia. E para vocês, assim, tem algo que se diferencia de outras formas da terapia? Como é que aparece para vocês os benefícios únicos da arte-terapia? É porque quando você fala em arte-terapia, né, me vem direto, não tem como eu fugir disso, da Anísia da Silveira, né, assim, o quanto foi importante ali no processo de saúde que ela estava construindo naquele momento, naquele recorte histórico, né, e como a gente vê, como foi transformador para as pessoas que entraram em contato com isso e com ela naquele período. Quem tiver a oportunidade até de assistir o filme, né, da Anísia da Silveira, acho que é muito importante, até para entender melhor, É, né, de como eles representavam em pinturas, muitas vezes, o que que eles experienciavam, né, eram pessoas com transtornos mentais graves, e elas transportavam, assim, para essa pintura, para a expressão de arte, como era vivenciar aquilo, o que que a mente delas naquele momento estava dizendo para elas, e elas colocavam em cores, em formas, em tamanhos diferentes. Então, é uma forma de expressão muito rica, né? Que eu acho que pode até facilitar para pessoas que têm dificuldade de colocar em palavras, né, o que está acontecendo com elas. E eu acho que a arte-terapia pode ser muito efetiva nesses casos, principalmente, né? Assim, de que é difícil às vezes a gente descrever, a gente às vezes colocar em palavras, a gente conseguir nomear. Não consigo, não estamos conseguindo nomear? Bora então tentar desenhar isso aqui? exatamente. Tem A alguma linguagem música que você não, escuta? a Isso, linguagem não abarca tudo. E quando a gente fala de exato, psicoterapia, principalmente para adultos, é sobre isso na maioria das vezes, né? Que a gente. Mas aí a gente pode extrapolar exatamente onde a linguagem não cabe. exato. E olha como isso é precioso, né? Assim, eu sei que tem muitos profissionais que descartam, né, a arte-terapia e tudo mais, e eu acho que, gente, pera, bora repensar aqui algumas coisas. Olha como a arte atravessa a gente, como a gente pode utilizar da arte de uma forma que faça sentido para a gente, né, que faz a gente dar sentido, na verdade, também para as coisas. Então, eu vejo muita potência na arte-terapia, sabe, nesse processo de nomear, representar, descrever de uma forma que é diferente da linguagem, que nem você colocou, Rai. E às vezes a gente, enquanto terapeutas, até se aproxima um pouco mais do que aquela pessoa está tentando dizer pra gente em sessão, né? Porque às vezes o repertório de falar sem arte, digamos assim, a fala pela fala ali na terapia, para quem não tem uma habilidade tão bem desenvolvida ainda para descrição, inclusive a arte pode ser uma forma da gente acessar essas informações e ir trazendo essas outras habilidades à tona, ou fazer a pessoa de fato se conectar com aquilo que ela está vivendo, né, por meio da arte. Eu me lembrei de alguns casos assim mesmo, de pessoas que tinham habilidades artísticas, e aí quando eu descobri, eu realmente falei, "Ah", a pessoa falava assim, ah, eu fiz um desenho, fiz uma música, fiz um texto, sei lá, qualquer coisa que fosse arte, sobre aquele momento que eu estava vivendo. E eu, traz, vamos falar disso, eu quero ver, né? Eu quero entender e tudo mais. Então, eu acho que super cabe na terapia nesse sentido, e eu acho que tem benefícios de, inclusive, a pessoa que tem essas habilidades se sente compreendida de uma forma mais ampla também. Porque às vezes é a maneira que essa pessoa já tem de se expressar. E a pessoa que não tem essas habilidades, mas que ela pode acessar, como eu já falei em outro momento, né? Acessar através da arte as emoções de uma maneira um pouco mais metafórica, digamos assim, ou até de forma mais direta também, não só metafórica, né? Mas usar isso na terapia amplia também, né? O entendimento, a compreensão, enfim. E exatamente isso leva também a outro lugar quando não se tem habilidade, né, Jéssica? A parte de a gente propor, talvez, eu vou fazer algo aqui que eu não sei. E se colocar nesse lugar que a gente estava falando mais cedo também, de se perceber vulnerável. É um convite sem riscos muito, né, grandes, de se perceber vulnerável e explorar esse lugar de estar sentado nessa cadeirinha da vulnerabilidade que é tão difícil muitas vezes. E a gente Uhum. precisa fazer, né, numa
num passo tão grande, né, tão maior que a perna, às vezes explorando, sei lá, um desenho. E a pessoa já vai se colocar num lugar vulnerável e estar ali com a gente nessa situação. Muito legal. E meninas, em relação à pandemia, né, Covid-19, esse período de isolamento influenciou alguma coisa para vocês, sobre a conexão e a exploração da arte? Total para mim. Para mim foi, acho que salvou muitos dias aqui quando eu entrava em contato com essa arte, sabe? Principalmente eu estava sentindo muito excesso de tecnologia, né? Porque era um lugar que a gente conseguia se comunicar. E tinha uma época que você, não sei se vocês lembram, que era live o tempo todo. Você Sim, abria seu Instagram e tinham 500 pessoas fazendo live ao mesmo tempo. totalmente. Gente, eu olhava para aquilo, eu ficava, gente, eu não consigo. Eu não consigo nem ver a bolinha lá de que estou fazendo live, sabe? E meu convite chegando ao mesmo tempo, para mim era uma sobrecarga muito grande. Então, uma coisa que eu fui fazendo, né, durante a, a pandemia foi, ficava na minha varanda do quarto, aí eu fazia yoga, é, mais ou menos final do dia, início da noite, sabe, essa transição. E depois eu colocava música e ficava só olhando para o céu, gente. Nossa, como para mim salvava um dia que eu estava extremamente sobrecarregada, extremamente cansada, de muita informação da internet, da tecnologia daquele período. Então era um deitar no tapetinho, olhando para o céu, escutando música no final do dia. Gente, aquilo ali, ó, salvou minha vida, de verdade mesmo, assim. Era um alívio no meio do caos, era às vezes um se permitir sentir tudo aquilo que estava sentido também e não conseguir expressar, porque estava sendo avassalador, né? Tudo aquilo de informação. Então era um momento que eu me conectava muito comigo, com o meu dia, com aquele momento. Então, nossa, aquilo ali foi especial demais, assim. E eu sinto falta, estava pensando nisso esses dias. Como eu sinto falta de fazer isso? Por que que eu parei, né? Assim, dá para implementar de novo isso na minha vida? Como? Sem Covid, Quando? Vamos, por favor. é, Vamos implementar isso sem essa contingência. por favor, exatamente. Mas você falando das lives, né? Essas de rede social eu não aguentava mais. Mas as de música, eu cheguei a curtir algumas, porque era programação, né? E aí fazia um jantar, um drink, um negócio e ficava ali curtindo a música, porque não tinham outros acessos ao vivo, tipo show, restaurante, barzinho, essas coisas, né? E às vezes encontrava, assim, as pessoas mais próximas que estavam convivendo, tipo família mesmo, pra assistir junto, tipo pai, mãe, sogro, sogra, sabe? Pessoas que a gente acabava vendo mesmo. E era a única, era a programação que tinha, assim, né? Porque não tinha muita coisa pra fazer fora de casa mesmo. Não tinha nem que não tinha coisa pra fazer fora de casa, a gente não podia fazer. E mas eu acho que a música foi mais forte e talvez eu assisti também bastante coisa de filme mesmo, série, Uhum. né? Eu acho que foi um período também de me conectar um pouco mais com esse tipo de arte, porque apesar de eu gostar, não é uma coisa que eu faço, tipo, diariamente. Eu sei que a gente todo dia tá vendo filme, tá vendo série. Eu não sou essa pessoa, apesar de gostar. E eu acho que foi um período também que eu me conectei um pouco mais com isso, sabe? Sim. Para mim, a Covid-19 entrou nessa parte de música com live, com certeza. Assistir mais comédias. Uhum. Me ajudou muito. Assim, não só comédia em termos de filme, mas stand-up comedy. O Lucas, né, meu companheiro, teve uma época que ele só procurava isso e a gente se embolava de rir também, porque tinha que encontrar maneiras de ter alguma coisa ali. Enfim, Hum. e aí a gente assistiu bastante na época e depois deu uma parada. Mas ajudou muito. Mas é bem isso, assim, me conectei com o que Marcela estava falando, que tem repertórios, tem práticas que acabaram sumindo mesmo.
assim, ficou muito presente nessa época e depois eu parei, assim, não tenho Uhum. o interesse de, talvez, né, queira voltar agora falando, principalmente aqui com vocês. Mas passou. Foi uma fasezinha para ajudar a ficar em pé, muitas vezes. E meninas, tem para vocês uma faixa etária, algum grupo demográfico que se beneficie mais em relação à saúde? A arte na saúde mental? Marcela falou mais cedo sobre a arte ter um alcance muito grande, né? Ser mais democrática. Mas é algo universal que pode ajudar a todos? Ou depende, por exemplo, de uma idade? Aí a gente falou um pouquinho no último episódio sobre programas de jovens, né? No último que saiu agora, né? A gente gravando, mas vai sair depois. A ordem da publicação dessa gravação, gente, é diferente. É, ou tem um contexto cultural aí que influencia para vocês. O que que vocês acham? Eu acho que a arte é para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo se beneficia com a arte. Não tem uma faixa etária que, né, não poderia ter acesso a isso. Todos podem e devem, na minha visão, ter acesso sim à arte. Mas eu acho que para pessoas talvez idosas, por exemplo, que estão num período da vida mais maduro, que talvez estejam mais sozinhos, né? Porque os amigos vão falecendo, os familiares vão se distanciando. A arte pode ser transformador, sabe, nesse contexto assim de você criar outras relações sociais através da arte, você se conectar também com tudo isso que se transforma com a vida, né? Com o envelhecer, com as mudanças que vão acontecendo. Então, eu acho que seria uma prática que pode ser assim muito importante, né? Que pode ser assim às vezes essencial ali para um processo de saúde mental, de saúde no geral com essas pessoas nesse período da vida. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas Deu. é mais ou menos Uhum. isso. Marcela, eu acho que faz muito sentido. Quando a Rai fez a pergunta, eu pensei em outra coisa, mas a minha resposta era muito mais no sentido de onde eu vejo com mais frequência, que seria, por exemplo, na adolescência, jovens adultos, eu vejo a arte mais presente nessas formas, assim, de se expressar. Mas faria muita diferença se tivesse um maior acesso para outras populações ou se, por exemplo, o público que você mencionou pudesse ter mais não só acesso, mas também a sensibilidade de incluir isso na rotina e de utilizar isso dessa maneira, sabe? O incentivo, né? Às vezes não tem um É. incentivo para que isso aconteça. É, E eu acho que pode ser um processo importante. Eu pensei também muito para as crianças, na primeira infância, assim, como é importante, porque é quando a gente está aprendendo a se expressar, aprendendo a entender o que está acontecendo, E é e onde o tem mais quanto incentivo também, né? isso é onde tem mais Mais incentivo. permitido. É mais Isso permitido, é isso. Tem mais é mais permissão da permitido. criança se explorar toda, enfim. E aí parece que Isso. a gente vai. Incentivo é outra coisa. Incentivo, eu É, acho que não é a palavra, realmente. É Perfeito. mais Uhum. permissão para que isso aconteça. E aí a gente vai vendo muitas vezes, né, a retirada disso, né? Isso não é importante, que besteira, não. O importante é estudar, e aí a gente vai tirando esse lado artístico, né, que a gente tem e que pode ajudar a gente a se expressar de tantas formas. E voltando a um ponto, só complementando de socialização também, né? Que a gente falou ao longo do Sim. episódio, mas assim, para todo mundo é importante, né? Já sabemos, mas a população idosa muitas vezes tem a socialização muito mais restrita Uhum. por uma série de fatores. Mas a arte poderia ser um caminho também, né, de compartilhamento de grupos, de se inserir em atividades, de se expressar, de ter pessoas ali conectadas por uma mesma arte, por exemplo. Então, acho que também tem um outro aspecto que agregaria muito, assim, se tivesse uma maior permissão e incentivo e acesso, enfim, para essa faixa etária, por exemplo, né?
Muito legal. Para mim, eu concordo com tudo que vocês falaram, né? É universal, é algo que pode ser tanto um estímulo para alguns comportamentos acontecerem, como também uma possibilidade de aprendizado de novos comportamentos, né? Então, a gente, tanto a arte sendo um estímulo, quanto a produção da arte sendo um comportamento, ela tem consequências universais para a nossa experiência humana. A questão é essa, em relação a acesso. O quanto que culturalmente, por exemplo, na hora que eu estava montando esse roteiro, me veio muito na minha cabeça, por exemplo, a exposição, né? O quanto que culturalmente, por exemplo, cearenses, pensando em regionalismo, no Ceará, em Fortaleza, como que é muito forte a presença das apresentações de comédia, né? Em todos os lugares assim que eu me lembre, quando eu fui em Fortaleza, tinha uma apresentação de teatro, de comédia, de piadas. Os shows de piadas são muito presentes lá. Na Bahia tem expressão corporal, a dança, né? A sensualidade sendo demonstrada, expressada no corpo mesmo, né? O axé é muito presente. E o swing mesmo, né? A forma de se mexer o corpo é muito presente. Então, dependendo de onde se esteja, né, é muito marcante o quanto que a gente vai ser exposto, estimulado e permitido mesmo, né? Em relação à idade, enfim, pode ser tanto um limitador como uma possibilidade de expansão, né? A idade nunca vai ser um limitador, mas a arte vendo um crescimento de se expandir ali. Para qualquer tipo de arte, né, gente? Desde que caiba para a pessoa ali dentro das possibilidades. Meninas, em relação a dicas, assim, né? Sempre, gente, a gente traz, né? Que dicas cada uma traz, porque cada uma, dentro da sua realidade, tem experiências diferentes e tal. Então, volto repetindo, que dicas, assim, a gente pode dar para quem quer começar a explorar mais a arte como uma ferramenta para melhorar a saúde mental, né? Não só melhorar, mas cultivar em termos de prevenção de adoecimento, né? Como é que pode começar para vocês, assim, por onde começar? O que vocês acham? Eu acho que assim, vamos primeiro experimentar e descobrir o que que vocês gostam, do que eu gosto, do que me faz talvez vibrar, sentir algo diferente. Vamos experimentar. E aí, por exemplo, uma dica talvez acessível. Na sua cidade, tem algum tipo de museu, do menor que seja ao, sei lá, o maior que seja, independente. Museu normalmente a entrada é franca, né? Ou então é um valor ali baixo para entrar. Então, experimentem numa exposição e ver o que acontece. Vê se você sente alguma coisa quando você vai para essa exposição. Mas assim, vai com o coração aberto mesmo. Assim, não é para ir para ficar mexendo no celular, para ficar. Não, a intenção é se descobrir. Então, vamos se descobrir nesse espaço, experimentar. Entra nessa exposição com o coração aberto e vê o que que acontece. Ou então, gosta de passear, andar por aí? Veja as expressões de arte que estão acontecendo. Identifica primeiro o que está rolando aqui ao meu redor. Vê se alguma delas chama mais a sua atenção e fica lá um pouquinho, só experienciando aquele momento e vê o que acontece. Então, assim, é um convite para você primeiro conhecer, experimentar o que é que você gosta, o que que é que aí faz essa vibração aparecer de alguma forma. Acho que essa seria a minha dica, assim, para iniciar esse processo, sabe? Eu acho que eu só tenho que concordar. Eu tava pensando em dica, mas eu acho que você resumiu algo que pode facilitar muito isso, assim, facilitar, não que seja fácil de fazer, mas facilitar no sentido de que se a gente se dispor
é o caminho de entrada, assim, para isso se tornar mais presente, sabe? A Marcela olhou mais para o futuro, né, em relação a você experimentar, você se descobrir, se conhecer. E a minha dica é que você olhe um pouquinho para a sua história, para o seu passado, e você veja onde já esteve a arte na sua vida, como que você já se conectou no passado, como que já funcionou no passado para você, e você tente resgatar e sentir como que te impacta atualmente, né? Porque em alguma medida a arte já esteve aí na sua história. E como é que ela pode estar hoje? Com certeza é diferente. Amei essa dica. Uhum. Gente, então vamos finalizar esse episódio de hoje. E eu queria encorajar vocês a compartilharem suas próprias experiências com a arte, com a saúde mental, como que uma favorece, complementa, interfere a outra. E para finalizar, se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, se estiver gostando do nosso conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo do vídeo. Se você estiver no Spotify, avalie nosso podcast. E não esqueça de seguir a gente também no Instagram e no TikTok pelo @nosnareal. Até o próximo episódio. Um beijo para vocês. Tchau, Tchau. tchau. Agora conta pra gente. Na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Aliás, esse é um projeto autônomo, mas que demanda diferentes tipos de investimento. Então, se você quiser, clique no link do Apoia-se aqui na descrição do episódio e nos ajude a manter esse podcast.